Hoje eu vou falar sobre a Svetlana Alexievich. Ela é uma escritora e jornalista bielorrussa e foi Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Ela nasceu na Ucrânia, mas se criou na Bielorrússia, onde ela estudou jornalismo em Minsk e trabalhou como redatora e repórter em jornais coletivos soviéticos. Depois de alguns anos ela foi exilada em Paris, em Berlim e outras cidades da Europa, porque lá na Bielorrússia ela é meio que combatida pelo Lukashenko, que é o ditador de lá. Depois ela retornou para combater intelectualmente, e meio que em vão, essa que é a última ditadura da Europa. Desculpa, tá uns 30 graus e eu tô morrendo. Enfim. Os textos da Svetlana misturam então jornalismo e literatura, utilizando testemunhos individuais, de pessoas que viveram essas tragédias que ela relata. Um novo gênero literário que eles chamaram meio que de testemunhos individuais e que se aproximam então da substância humana. Ela não só conta os fatos, ela conta a forma como aqueles fatos interferiram na vida das pessoas. Então ela usa as pessoas como protagonistas e não a história em si. Então ela fez isso no primeiro livro dela, que já é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, em que ela entrevistou mulheres combatentes da Segunda Guerra. E depois ela seguiu contando histórias sobre homens e mulheres soviéticos e pós-soviéticos, o drama do povo russo e dos países ao redor, como a Bielorrússia, a Ucrânia, etc. Então são livros de denúncia que contam histórias de sangue, muitas escondidas, como a da Guerra do Afeganistão, que na verdade eu também nem sabia do envolvimento da Rússia nela, anos depois, inclusive, da URSS. Eu descobri num documentário do Adam Curtis, assim, bem aleatório. O livro que eu li dela foi As Vozes de Chernobyl, a história oral, do desastre nuclear. Eu chorei, passei raiva, pensei em como as pessoas são pequenas diante dos seus governos e mesmo os seus governos são muito pequenos diante do que eles ignoram. Chernobyl se localizava na Ucrânia, foi a usina nuclear da União Soviética. O sistema todo, já estava abalado e essa foi a tragédia que derrubou de vez o comunismo por lá. Então a Bielorrússia, que é vizinha ali da Ucrânia, onde o reator 4 explodiu, teve 23% do seu território devastado pela radiação. Então, a força da história de muitos que morreram como heróis para tentar conter o desastre tóxico que foi liberado com a explosão do reator é mostrada nesses relatos. Homens e mulheres que sucumbiram, alguns imediatamente e outros depois, com câncer e com vários problemas que ocorreram com eles em decorrência da radiação, assim como relatos das famílias que foram obrigadas a abandonar as suas casas e que não conseguiam acreditar na dimensão do perigo que elas corriam. Eles tiveram que mentir para as pessoas que a evacuação ia durar 3 dias, quando eles sabiam que na verdade era para sempre. Ver as suas casas sendo enterradas, por retroescavadeiras, cidades inteiras. Também tem vários outros problemas com relação à radiação. Tem lugares em que o ar parece limpo, as flores e as árvores crescem, os animais pastam, mas é tudo inabitável, é tudo contaminado. O solo também não serve para agricultura nem para indústria. Então o povo lá da Bielorrússia sofre de doenças tanto relacionadas com a radioatividade como a depressão, as taxas de desemprego e de suicídio são altíssimas por lá, assim como o consumo de álcool e consequentemente a violência. Como a Svetlana mesmo disse, Chernobyl é um desafio de dimensões cósmicas para todas as coisas vivas. Tudo isso, todas essas informações, fazem com que esse tenha sido um dos melhores livros documentário que eu li e ao mesmo tempo dificílimo de reler. Inclusive o Lukashenko desacreditou da pandemia e não tomou medidas restritivas. Isso parece com algum governo que vocês conhecem por aí? Pois é.
A Svetlana dá gosto de ler porque ela tem vários livros dela traduzidos por aqui. Houve um tempo em que eu invejava os heróis, aqueles que vinham participado dos grandes acontecimentos, que viveram épocas de ruptura, movimentos de reviravolta da história. Falávamos e cantávamos sobre ele. Haviam canções muito bonitas. Águias, águias, agora esqueci as palavras, voem alto em suas asas. Eu sonhava, lamentava não estar lá em 1917 ou 1941. Hoje penso de outra forma, eu não quero viver a história, ou no tempo histórico. A minha pequena vida ficaria imediatamente sem defesa. Os grandes acontecimentos a esmagariam sem sequer notá-la, sem se deter. Fica pensativa. Depois de nós restará apenas a história. Restará Chernobyl, e onde está a minha vida, o meu amor. Ele contava e recontava, e eu guardava na memória. Pombos pardais, cegonhas, uma cegonha corre, corre pelo campo, quer alçar voo, mas não consegue. Um pardal pula, pula, mas não sobe, não voa mais alto que a cerca. As pessoas partiram, nas casas agora só vivem as suas fotografias. Tem outra história triste demais para eu conseguir ler sem me emocionar, que é sobre uma mãe que teve um filho sem orifícios, e a criança tem 4 anos, e ela precisa exprimir a vulva para sair o xixi, porque a criança não tem, só tem um rim e não tem todo o aparelho urinário. Realmente horrível.